Todo cristão tem um advogado, e esse advogado se chama Jesus Cristo. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Ociel. Todos os dias eu entro aqui trazendo uma palavra para abençoar a tua vida. O nosso devocional de hoje, na primeira carta de João, voltamos à primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, eu quero ler para você, que é a base do nosso devocional de hoje. Está escrito o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João aqui ele está concluindo uma ideia, né? No versículo 8, 9 e 10, João ele começa apresentando que todos os homens são pecadores. No versículo 8 ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora no versículo 10, se dissermos que não pecamos, mentimos, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Agora ele vai no versículo 2 dizer que nós temos um advogado. Eu escrevi essas coisas a vocês, não para que vocês pequem, mas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós precisamos lembrar disso aqui, certo? Nós erramos muitas das vezes na nossa vida, nós falhamos, né? Não é o desejo do verdadeiro cristão pecar, não é o desejo do verdadeiro cristão errar. Mas existem falhas, existem erros que acontecem na vida dele, certo? Só que quando isso acontece, nós temos que lembrar que nós temos um advogado. Esse advogado se chama Jesus Cristo, né? E a ideia que eu quero trazer aqui para você é que o fato de você ter um advogado, você precisa ir diante dele, confessar os seus pecados. O autor de Hebreus diz no capítulo 4, se eu não me engano é o versículo 16, ele diz assim: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Né? Antes desses versículos, o autor de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um que igual a nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele se compadece das nossas fraquezas. Então quero dizer para você que está me assistindo, quero trazer um devocional bem curto hoje. Quero falar para você que está me assistindo nessa manhã aí, você tem um advogado chamado Jesus Cristo. Não interessa o que o diabo já falou para você, não interessa as acusações. Se você for a ele em oração, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados a ele, eu asseguro para você, você terá perdão de Deus. Nós temos um advogado, nós que somos crentes, nós que nascemos de novo, embora o mundo nos acuse, né? Porque veja bem, no mundo em que a gente vive, o cristão ele não pode errar diante da sociedade, ele não pode falhar. Pelo fato de nós sermos cristãos, o mundo aí fora enxerga que nós temos que ser perfeitos. E os ímpios aí fora, eles ficam esperando o crente errar para que ele possa apontar o dedo. É assim, sempre foi assim. O ímpio aí fora é assim, ele olha para você, se você é um cristão, ele fica esperando. Fica olhando para você, no momento que você falha, que você erra, porque nós cometemos erros, cometemos falhas, ele vem e aponta o dedo, diz assim: tu não é crente? Tu não vai para a igreja, tu não faz isso, tu não faz aquilo, e começa a apontar o dedo para você, começa a acusar os teus pecados, começa a dizer que tu é assim, que tu é assado, que tu fez isso, que tu fez aquilo. Só que nós temos que lembrar o seguinte: nós não somos perfeitos. Jesus não nos chamou para sermos perfeitos. Jesus nos chamou para seguirmos a Ele, para andarmos nas pisadas dele. Nós só seremos perfeitos no céu. Se você ler a Bíblia, você vai entender isso aqui, certo? E muitas das vezes nós somos acusados, tanto do diabo quanto dos ímpios, das pessoas que não entendem o evangelho, certo? E é muito bom nós lembrarmos disso aqui. Nós temos um advogado. Nós podemos errar, nós podemos falhar, pode haver erros, vai acontecer. Só que lembre, você tem um advogado chamado Jesus Cristo. O que isso me assegura? Me assegura de que ele me defende diante das acusações, certo? Que ele me defende diante dos ataques do diabo, das acusações das pessoas. As pessoas apontam o dedo para você, mas lembre-se disso. Eu quero que você saia daqui nessa manhã desse devocional lembrando isso aqui. Você tem um advogado chamado Jesus Cristo. Esse advogado, ele luta pela tua causa, né? Ele tomou, vamos dizer assim, o teu processo nas mãos, né? E lá na cruz, como diz Colossenses 2,14, ele cravou na cruz tudo aquilo que tinha contrário a você, né? Ele tomou das mãos do diabo a escritura de dívida que havia contra nós, como diz o apóstolo Paulo, e ele a cravou na cruz, ou seja, ele pagou o preço. O sangue de Jesus Cristo pagou os teus pecados.
Por isso que ele é o nosso advogado fiel. Então, se houver erros, se houver falhas, lembre-se disso. Você tem um advogado chamado Jesus Cristo. Há um advogado que luta pela sua causa, que luta pela sua vida, certo? A sua vida é dele, a nossa vida é dele, o sangue dele foi quem perdoou os nossos pecados. Então ele tem direito, diante de Deus, de advogar por nós. Então quero que você lembre disso. Você tem um advogado junto de Deus. Basta você ir a ele, leve a sua causa a ele em oração, confesse os seus pecados a ele e ele vai te perdoar, né? Se você está sendo atacado, se existem pessoas te acusando, leve também essa causa a ele é o advogado, ele vai fazer justiça, ele vai entrar, né, vamos dizer assim, no tribunal de Deus para lutar pela sua causa, amém? Feche seus olhos aí e eu quero orar com você nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia, muito obrigado por essa manhã, Pai. Deus, que nós possamos internalizar isso que a tua palavra tem nos ensinado, de que tu és o nosso advogado, que Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviastes, derramou o seu sangue e tem um direito sobre as nossas almas. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, eu peço por cada pessoa que me assiste, que o Senhor perdoe os pecados, Senhor, que leve-nos ao arrependimento pelo teu Espírito, Senhor, que nós possamos ter a paz, que nós possamos ter o sossego e a confiança de que tu estás lutando por nós, de que tu és o nosso advogado, diante da sociedade, diante do diabo, diante do mundo, diante do que for, o Senhor é o nosso advogado e o Senhor comprou as nossas almas com o teu sangue. Eu te louvo nessa manhã e te agradeço, abençoa cada vida que está me assistindo nessa manhã, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.